Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós estaremos realizando o dimensionamento desse projeto hidráulico. Aqui nós temos a nossa caixa d'água. Aí eu vou ampliar aqui para vocês observarem melhor ela, tá? Então, ela tem o ponto da tomada d'água, tem um registro, e aí ela desce e ela vem para o posicionamento aqui do nosso barrilete. Do barrilete, ela vai para o ponto de água fria e desce para os ambientes. Então, nós temos dois pontos de água fria que nós vamos realizar o dimensionamento, beleza? Então, aqui nessa caixa d'água, perceba que nós temos uma tubulação aqui acima. Essa é a tubulação de ventilação, tá? Que atende aqui a nossa caixa d'água para evitar possíveis refluxos no sistema. Então, primeiramente, para começar o dimensionamento, nós vamos dividir em trechos, tá? Então, um trecho de caixa d'água, ele pode ser definido a partir do momento que a gente tem uma conexão. Então, percebam que a gente tem aqui a tomada d'água e é o ponto B. Então, nós temos esse trecho, que ele sai aqui da tomada d'água, passa por esse registro, passa por esse T e desce, passou aqui nessa curva e chegou nesse ponto, tá? Então, esse vai ser o primeiro trecho. Depois, nós vamos ter o trecho do ponto B até a água fria 1 e o trecho do ponto B até a água fria 2. Depois, nós vamos dimensionar o sistema, né? Que é abastecimento aqui, ó, da água fria 2 até a pia e o lavatório, o tanque de lavar roupa, e da água fria 1 para alimentar aqui o nosso lavatório, nosso vaso sanitário, nosso bidê e nosso chuveiro, beleza? Então, primeiramente, eu já trouxe a planilha preenchida, mas a gente vai conferindo o preenchimento dela novamente e, consequentemente, a gente vai fazendo as conferências devidas aqui de projeto, beleza? Bom, aqui na parte do dimensionamento hidráulico, como eu comentei, nós iremos dividir os trechos do nosso dimensionamento. Posteriormente, a gente fará a soma dos pesos de cada trecho, a estimativa de vazão, o cálculo de diâmetro utilizando o ábaco no caso dessas planilhas. Posteriormente, nós iremos calcular as perdas de carga unitária, o registro das diferenças de cota, as pressões disponíveis, o cálculo dos comprimentos das tubulações, tanto real quanto equivalente, que o equivalente está relacionado às peças, né, às conexões que são utilizadas no sistema. Posteriormente, inserimos valores de registro, quando houver perda de carga, para que no final a gente consiga realmente determinar as pressões residuais disponíveis e as pressões requeridas nos pontos de utilização. Bom, vamos começar aqui com o nosso primeiro trecho, né? Então, o nosso primeiro trecho, ele vai ser a caixa d'água até o ponto B até a água fria 1 e o ponto B até a água fria 2. Primeiramente, a gente vai fazer essa etapa de projeto para que depois a gente realmente consiga desenvolver as outras, senão a gente cria muitos trechos de início e a gente acaba se perdendo, tá? Então, primeiramente, no nosso trecho da caixa d'água até o ponto de água fria até o ponto B, nós temos um somatório de peso. Quem que é esse somatório de peso, pessoal? Esse somatório de peso, ele é referente a todos os equipamentos que aquela caixa d'água tem que abastecer. Então, aquele trecho de tubulação, ele vai abastecer que elementos, né? Deixa eu pegar aqui. Nós vamos ter uma bacia sanitária, certo? Com válvula de descarga, que o somatório é 32. Nós temos um bidê, que é 0,1. Um chuveiro elétrico, que é 0,1 também, tá? Deixa eu só conferir aqui, que foi dado isso, 0,1 para o chuveiro. E nós temos também um lavatório, que é 0,3. Então, só com o banheiro eu tenho 32, eu tenho 0,1 do bidê, e eu tenho também 0,1 do chuveiro elétrico e 0,3 do lavatório. Só que do outro lado, que é a água fria 1, nós temos uma pia de cozinha e um tanque de lavar roupa. Então, o tanque de lavar roupa ele é 0,7 e a minha pia de cozinha, né, no caso, ela vai ser torneira ou misturador. Então, a pia de cozinha ela é 0,7, ela só vai ser 0,1 se ela for elétrica, tá? Então, nós temos aqui, ó, 0,7 e 0,7. Então, nós temos esse somatório de pesos dos elementos que nós teremos que abastecer.
Então, o nosso tanque, que é 0,7, e a nossa pia de cozinha, que é 0,7. Então, esse somatório de pesos é para o primeiro trecho. Então, quando nós temos esse primeiro trecho, né? Então, da caixa d'água até o ponto B, esse ponto B, ele tem que alimentar tanto a água fria 1, ou seja, todos esses elementos, quanto a água fria 2, que são esses dois elementos. Então, por esse motivo, o trecho B, ele tem que contar todos os elementos que abastecem o sistema, todos os pontos de água, tá? Agora, o trecho B até água fria 1, nós vamos contar somente os elementos do banheiro. E o trecho B até água fria 2, nós vamos contar somente a pia e o tanque de lavar roupa. Então, por esse motivo, que aqui, ó, na água fria 1, nós temos 32,05, por quê? 32 é o vaso, a nossa ducha, o nosso bidê, o nosso chuveiro e o nosso lavatório. Tá? E aqui no ponto B até água fria 2, nós temos o tanque e o nosso tanque de lavar roupa e a pia de cozinha. Bom, agora nós vamos para o cálculo da estimativa de vazão. Tá? A vazão, ela é dada pela fórmula que está dada aqui embaixo, né? Então, ela é 0,3 vezes raiz do somatório do peso, tá? Então, essa fórmula a gente pode fazer manualmente, mas aqui, ó, eu já coloquei essa fórmula de forma automática, tá? Na própria planilha do Excel. Então, essa fórmula estando de forma automática, a gente já consegue determinar aqui o valor das nossas vazões. Então, cada trecho vai ter sua vazão respectiva, devido aos valores dos pesos relativos de cada trecho. Na sequência, nós necessitamos determinar o diâmetro. Esses diâmetros, pessoal, eles são valores que são dados a partir do somatório do peso. Da mesma forma, quando nós começamos a fazer um projeto estrutural, que nós damos um chute, né, de valor de dimensões de pilares e vigas, no caso das tubulações, o nosso diâmetro inicial de cálculo, ele sempre vai ser com base nos valores do somatório dos pesos. Dessa forma, o que nós temos? Esse peso, né, de 33,9, como que eu sei o diâmetro dele? Aí a gente vem aqui no ábaco, tá? Esse ábaco, nós olhamos aqui na parte superior. Então, a partir dos valores de peso de cada trecho do nosso projeto hidráulico, então nós temos aqui 33,90. Nós vamos até o ábaco, esse ábaco aqui de somatório de pesos, tá? Lembrando que ele só deve ser utilizado quando o somatório vai até 100, tá? Então, como nós temos um somatório de 30, acima de 30, né, e menor que 44, então nós usamos esse trecho aqui, ó, de 18 a 44. Então, o nosso chute inicial para o dimensionamento da tubulação é de 40 milímetros. Dessa forma, nós utilizamos aqui o valor de 40 milímetros. Para o segundo caso, nós temos 32,50, então ele também atende com 40 milímetros. Já no próximo caso, nós temos 1,4. Quando nós vemos até o ábaco, ó, 1,4 ele se encontra de 1,1 a 3,5. Logo, nós temos um diâmetro de 25 para o dimensionamento aqui do projeto. Voltando aqui, então nós já temos os valores dos diâmetros iniciais. A velocidade, ela também vai ser uma fórmula, tá? Então, aqui embaixo nós temos que a velocidade ela é 4 vezes 10 a terceira, multiplicado pela vazão. Então, a vazão a gente já calculou nessa coluna. Multiplicado por π elevado a menos 1, vezes o diâmetro elevado a menos 2, tá? Então, esse diâmetro é conforme o valor aqui. Então, se nós deixamos já a fórmula automática, conforme nós vamos editando esses valores, eles vão sendo recalculados. A perda de carga unitária, ela é dada por essa fórmula, tá? Onde eu tenho 8,69 vezes 10 elevado a sexta, multiplicado pela vazão, elevado a 1,75, multiplicado pelo diâmetro, elevado a menos 4,75, tá? Então, dessa forma aqui, pessoal, eu já montei a fórmula automática, e aí a gente consegue determinar os valores aqui da nossa perda de carga unitária. A diferença de cota são os trechos quando nós temos desnível, né? Então, vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, aqui no trecho da caixa d'água, no trecho tomada d'água até o ponto B, nós temos 40 de desnível. Mas do ponto B até a água fria 1, ele permanece no mesmo plano.
do ponto B até água fria 2, ele também permanece no mesmo plano. Então, nesses locais, o que nós temos? Nós não temos desnível, então o desnível existe somente nesse trecho aqui, que é 40 centímetros. Bom, como o projeto aqui, né, a planilha de dimensionamento, ela trabalha em metros, então aqui a gente lança 0,4 metros, beleza? Aqui nós temos o cálculo da pressão disponível, tá? Essa pressão disponível, basicamente, nós temos que sempre converter em kPa. Então, quando eu tenho uma pressão disponível em metros, né, metros de coluna d'água, para converter em kPa, a gente multiplica por 10. Então, percebam que aqui a gente tem 14, né? Então, ela se refere à coluna 14, mais 10 vezes 7. O 7 é a coluna 7, tá? Então, a coluna 14 é essa pressão inicial. Então, eu estou considerando que a minha caixa d'água ela tem uma pressão inicial de 8 kPa. O que significa esses 8 kPa? Eu estou considerando que essa caixa d'água tem 80 centímetros de altura, considerando o reservatório cheio, ou seja, ela tem 0,8 metros de altura de água. 0,8 metros de coluna d'água, né, de altura de água, multiplicado por 10, resulta em 8. Então, a gente tem 8 kPa de pressão inicial no nosso projeto. Então, essa pressão disponível aqui é o trecho que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Para a gente não errar, porque não dá para fazer automático, a gente tem que fazer manual. Então, eu tenho a 14, que é 8, né, de pressão inicial, somado com 0,4 vezes 10, e aí a gente tem essa pressão inicial, que no caso aqui, ó, 8 mais 0,4 vezes 10, então 0,4 vezes 10 dá 4. 4 mais 8 dá 12, então a gente tem 12 kPa de pressão inicial, beleza? Aqui, pessoal, nós temos os comprimentos da tubulação, tanto real quanto equivalente. O real é referente ao tamanho exato da tubulação. E o equivalente é o somatório das conexões com seus respectivos valores de perda de carga, tá? Então, no primeiro trecho, né, nós temos 40 centímetros, mais 30 aqui, e mais um pedacinho aqui anterior, tá? Que dá um somatório de 90 centímetros, que nós estamos considerando nesse primeiro trecho, tá, pessoal? Já para os outros trechos, tá? Essas duas colunas aqui, pessoal, essas duas linhas aqui, eu vou deixar para explicar depois da gente terminar a primeira, tá? Por quê? Aqui tem a questão da gente analisar a perda de carga, né? A gente sempre vai pegar o valor anterior, tá? Então, a gente já volta e comenta sobre isso. Vamos terminar só essa linha aqui. Que a parte dos comprimentos, a gente já consegue registrar aqui o comprimento real das tubulações, tá? Então, o comprimento da primeira parte, né? Então, a gente tem aqui 40 mais 30, certo? E esse pedacinho aqui mais uns 20 centímetros, tá? Então, 20 mais 40 dá 60. Mais 30 aqui, então eu tenho 90 centímetros. Para esse outro trecho, nós temos 1,27 e 2,14. E para o outro trecho, 1,55 mais 3,52. Então, esses valores de comprimento, ó, já foram lançados aqui, ó. 1,27 mais 1,27 mais 2,14 e 1,55 mais 3,52 e mais um pedacinho lá da ponta, que é 0,25. Beleza? E o comprimento das tubulações, ele está referente às peças que a gente utiliza, tá? Então, quem são as peças que nós vamos utilizar? Analisem que a gente está trabalhando com um diâmetro de 40, tá? Como o nosso diâmetro é de 40 milímetros, consequentemente, nós precisamos verificar as peças de 40 milímetros. Então, vamos analisar aqui. Nas peças de 40 milímetros, nós temos aqui, ó, cotovelo e curva, tá? O ideal, pessoal, as curvas, né, elas sempre vão dar uma perda de carga bem menor, se comparado aos demais elementos do projeto, tá? Os cotovelos, eles dão maior perda de carga. É claro que no dimensionamento a gente começa com o cotovelo, que no caso é o joelho, e caso não passe, a gente muda para curva, tá? Para que a gente sempre tenha situações mais viáveis para o nosso cliente, beleza? Então, aqui a gente tem um cotovelo e de 90 graus, que ele é 3,2, certo? Vamos analisar as peças que nós temos aqui, para depois a gente descer lá, tá?
Vamos voltar aqui na imagem. Então, aqui, pessoal, aqui mesmo que nós tenhamos um T, ele funciona como um joelho aqui, tá? Então, aqui eu não estou considerando esse T porque aqui a gente não tem fluxo, é só ar mesmo. Então, eu considero como um joelho aqui e como um joelho aqui nesse ponto, tá? Então, são dois joelhos que nós temos nesse ponto. O T, a gente só conta a partir do próximo trecho, tá? Porque eu estou considerando que a água chegou aqui. Ela só vai dar perda de carga depois que ela passar por aqui. Então, a gente considera esses dois pontos. Então, eu tenho aqui, que eu vou considerar um joelho, e aqui outro joelho, tá? Se você quiser ser mais criterioso, pode considerar um T, mas aqui, pelo sentido do fluxo descer nesse sentido, né, ele vai funcionar como um joelho, mesmo que aqui é um T. Agora, aqui embaixo, ele funciona como um T. Então, eu vou considerar um joelho aqui e outro joelho aqui. Então, são dois joelhos de 40 milímetros. Dois joelhos de 40 milímetros, ele tem 3,2 de perda de carga, certo? Então, nesse caso, como eu disse, aí cabe ao projetista avaliar se ele quer colocar cotovelo ou se quer colocar curva, certo? Então, assim, o ideal é a gente sempre ser o mais barato para o cliente, certo? Só que, na maior parte das vezes, para passar o sistema, na parte superior, a gente acaba tendo que usar curva, tá? Então, aquele T, né, esse ponto aqui, ó, ele está funcionando como um T, mas nesse pedacinho ele funciona como um joelho. E aqui a gente pode colocar uma curva, certo? Então, eu posso considerar que nesse trecho é como se fosse um joelho, porque a percepção que a gente tem é de T, ou mesmo colocar a perda de carga de um T, tá? Nesse caso, a gente tem duas concepções, né? Aqui ele é um T que ele dá mais perda de carga, porque ele bate o fluxo aqui e desce. E aqui a gente tem uma curva, tá? Então, vamos olhar quanto que é a perda de carga desse T aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Nós temos duas situações aqui de T, de perda de carga, tá? O T direto e o T lateral. Estão vendo? Então, esse T lateral é aquele T quando ele tem uma divisão de fluxo, que a gente vai usar posteriormente, tá? Então, naquela pontinha, a gente vai ser mais interessante a gente usar como se fosse um cotovelo, né, com 3,2 de perda de carga, e depois a gente usa uma curva de 1,2. E até terminar o barrilete, né, até chegar nos pontos de água fria, a gente considera curva, tá? Então, 3,2 e 1,2 que nós vamos adotar aqui. Tá? Então, está colocado 3,2 e 1,2. Então, 3,2 é porque eu considerei que naquele ponto que tem um T, mas o fluxo de água desce, então ele vai estar funcionando um fluxo como se fosse um joelho. E aqui eu considerei ele como uma curva, beleza? Já na parte de baixo, né, no próximo trecho, o que nós temos para água fria 1? Para água fria 1, nós temos um T e nós temos uma outra curva. Essa curva aqui a gente só conta quando descer para os outros ambientes, tá? Então, nesse ponto aqui, que tipo de T nós temos? O fluxo principal, ele não está reto e ele desvia para cá, então aqui a gente tem um T com passagem direta, tá? Então, esse é um T que dá menos perda de carga, porque o fluxo continua e ele só desvia aqui, tá? Então, esse é o T que nós nos referimos como o T de passagem direta, que é o T que dá mais perda de carga. Aquele T que o fluxo da água bate bem na quina do T, a gente chama de T de passagem. Deixa eu até pintar aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. Ó, vamos imaginar que eu tenho um fluxo de água que está vindo nesse sentido. Se ele vem nesse sentido, ele tromba aqui na parede, ele desvia para um lado e para o outro. Esse é um caso de T de passagem lateral, que é o T que dá mais perda de carga. Agora, quando o fluxo vem nesse sentido e desvia para cá, é o T de passagem direta, tá? Então, nós temos um T de 40 de passagem direta, que é 1,2, e nós temos uma curva de 1,2. Então, foram os valores que foram lançados nesse outro trecho. E aqui nesse outro trecho a gente tem o T ainda e temos mais duas curvas que foram lançadas no desenho, tá? E aí a gente faz o somatório, tá? Então aqui o total é basicamente essas duas colunas somadas, nós temos o valor total do comprimento equivalente de tubulação. Por que comprimento equivalente? Porque esse peso, né, esse valor de perda de carga das conexões, ele é convertido em comprimento de tubo, tá? E aí a gente precisa fazer a conversão, né? A conversão desse valor de comprimento de tubulação em kPa. Então, a conversão é feito 10 vezes 6, né? Que é basicamente o quê? A coluna 10 vezes a coluna 6.
Então, a coluna 10 é esses comprimentos. A coluna 6 é o valor da perda de carga unitária de cada trecho, tá? Então, essa multiplicação do comprimento vezes a perda de carga unitária vai resultar nesse comprimento de tubulação convertido em kPa. O registro, pessoal, ele só dá perda de carga se for um registro de pressão, tá? Os registros de fechamento, eles têm uma perda de carga muito insignificante. Então, não se considera como perda de carga, já que eles se apresentam abertos, tá? E aqui, nessa coluna, a gente soma 11 a 12. Então, a coluna 11 e a coluna 12, no caso, a 12 está zerada. A gente tem aqui o total de perda de carga. E aqui a gente tem o cálculo de pressão disponível. Quem que vai ser minha pressão disponível? Ela vai ser a coluna 8 menos a 13. Então, a 13 é essa. A 8 é essa daqui. Então, nós tínhamos uma pressão disponível de 12, mas eu perdi 3 de perda de carga, né? Então, restou 9, certo? Agora, esse 9 é o ponto de pressão, o valor de pressão lá naquele P, do ponto B. Então, eu tenho 9 de pressão inicial na hora que eu começar aqui no B, para ir para água fria 1 e para água fria 2. Ou seja, essa pressão disponível aqui da coluna 8, ela vai ser quem? Ela vai ser a pressão anterior somada com a diferença de nível vezes 10. Como nós não temos diferença de nível nos demais, né? Percebam que nesse caso, ó, os dois valores aqui são iguais. Então, tanto para ir do ponto B para água fria 1, do ponto B para água fria 2, a minha pressão disponível, ela vai ser a mesma, tá? Porque nada mais é que a pressão anterior subtraído aí a questão da nossa diferença, né? Então, nós temos esse valor aqui de cálculo para o nosso projeto, beleza? E aí, as pressões disponíveis, né, na água fria 1 e na água fria 2 foram esses valores aqui. Esses são os valores de pressão disponível na água fria 1 e na água fria 2. Ou seja, quando eu for fazer a água fria 1 ou água fria 2, a pressão que eu vou começar a contar são esses dois valores. Então, ó, aqui na água fria 2, né? A pressão que eu tenho na água fria 2 vai ser o quê? Vai ser a pressão anterior, ó, deixa eu até colocar aqui, ó. É a pressão anterior, que é 5,78, mais a diferença de cota vezes 10. Então, a diferença de cota que a gente tem lá na água fria 2 até o tanque de lavar roupa é 2,20. Então, 2,20 vezes 10, somado com esse valor aqui, nós temos a pressão disponível naquele ponto, tá? E aí, depois a gente faz, né? Então, fez os cálculos da mesma forma que os anteriores, fazendo os trechos, verificando as conexões, e a gente vai chegando nos cálculos das partes inferiores. Então, o cuidado aqui, pessoal, a planilha está pronta, tá? Então, ela já está montada. O que a gente tem que tomar cuidado é o que eu preciso mexer, ó. E essa parte aqui dos pesos, né? Então, agora, ó, os pesos, ó, da água fria até o tanque de lavar roupa, eu tenho 1,74, mas do tanque de lavar roupa até a pia, eu só tenho um elemento, tá? A mesma coisa aqui, da água fria 1 até o ponto A, a gente tem tudo isso. Mas depois do ponto A, a gente tem o vaso, do ponto A, a gente tem que vai até o ponto B, então a gente tem várias divisões de trecho. Só tem que tomar cuidado que, conforme vai dividindo os trechos, o somatório dos pesos ele vai sendo reduzido, tá? E aí, a fórmula da vazão, a velocidade, a perda de carga, elas estão automáticas. O que vocês têm que ir preenchendo são os diâmetros, tá? As diferenças de cota, e manualmente tem que ir puxando a pressão anterior do trecho para o cálculo, tá? Então, vou fazer esse pedacinho aqui com vocês da parte da água fria 2, que é o tanque de lavar roupa, tá? Então, vamos só voltar aqui na imagem. Então, aqui nós temos o quê? Que a pressão que chegou aqui, certo, na água fria 2, foi o valor de 5,78, certo? Agora, o que nós temos que avaliar, né? Dividir os trechos. Então, eu posso pegar água fria 2 até o tanque de lavar roupa, é o meu primeiro trecho, tá? Percebam que nesse trecho nós vamos ter as conexões e nós temos diferença de nível. Então, primeira coisa, ó, a diferença de nível que nós temos é 2,20, certo? Então, esse valor nós temos que lançar. E as conexões que nós temos é uma curva aqui, outra aqui e outra aqui. Eu tenho 3 curvas. Essas 3 curvas, pessoal, elas são curvas de 25, porque nesse trecho aqui, o somatório do peso já atende com um tubo de 25. Então, eu tenho 3 curvas de 25 milímetros no primeiro trecho e um desnível de 2,20. Uma diferença de nível. Então, ó, nós temos tubo de 25,
a diferença de nível, certo? As 3 conexões, tá? Que a gente vai colocar aqui. No primeiro trecho, nós colocamos as 3 conexões. Vamos só conferir aqui os valores, né? Comprimento equivalente, 25. Aí tem um detalhe, tá, pessoal? Vamos voltar aqui na imagem. Enquanto nós estávamos aqui na parte superior, aqui a gente usa curva aí. Então, daqui para cá, a gente usa curva, ó. Curva, curva, curva. Só que quando a gente desce na parede, na prumada, a gente usa joelho, tá? Então, nesses pontos aqui eu vou usar joelho. Então, eu tenho uma curva e 2 joelhos, tá? Então, a curva de 25, ela tem 0,6. E o joelho, cada joelho, né, que cada cotovelo, é 1,5, tá? Então, voltando aqui, nós temos que aqui a gente tem um somatório de 1,5, que são os 2 joelhos, e 0,6, que é a curva, tá? O comprimento da tubulação é o comprimento que já foi somado aqui, né, dos trechos. Então, a gente tem, no comprimento da tubulação, pessoal, a gente conta o desnível junto, tá? Porque o desnível é para o cálculo daquela questão do aumento de pressão, tá? Mas o que eu tenho de comprimento de tubo? Então, eu tenho 2,20, 65 e 40. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui nós temos, ó, no comprimento, 2,20, 65 e 40, tá? E aqui faz a continha automática. O registro ali é um registro de fechamento, é um registro de ambiente, então ele não dá perda de carga. Então, a nossa perda de carga total dá 2,2, tá? Então, quem que vai ser a minha pressão disponível? A minha pressão disponível, ela vai ser a coluna 8 menos a 13, tá? Então, quem é a coluna 8? Tá? Vamos relembrar. A coluna 8, ela é a pressão anterior no ponto B, que é 5,78, somado com 2,20 vezes 10, porque 2,20 vezes 10 a gente converte em kPa. Então, a gente tem uma pressão disponível desse valor aqui, certo? Mas nessa pressão disponível, devido ao comprimento dos tubos e as peças, deu uma perda de carga de 2,22. E aí, ou seja, no ponto de utilização, eu tenho uma pressão de 25,55. Como ali é um tanque de lavar roupa, o mínimo que precisa é uma pressão de 10 kPa. Ou seja, atendeu, né? Tá passando a pressão, certo? Agora tem que fazer do tanque até a pia. Do tanque até a pia, a gente lembra, ó, agora só temos a pia de peso, tá? O diâmetro a gente mantém, né? Por uma questão de peças também. A perda de carga unitária, diferença de cota nós não temos. Quem que é a pressão disponível? A disponível, pessoal, agora a anterior é a anterior em relação ao ponto anterior. Então, o ponto anterior era o tanque de lavar roupa que tinha essa pressão, tá? Então, nós não temos diferença de cota, então a pressão disponível no ponto anterior é a própria pressão que deu lá no tanque, né? O comprimento da tubulação a gente coloca aqui, o peso. Quem que é o peso, né? Aqui a gente tem que colocar referente ao T e ao joelho que é utilizado, certo? Então, 1,509. E aqui nós temos o comprimento total, a perda de carga que nós tivemos no ponto e a residual disponível. Passou porque o mínimo para via de cozinha é 10 e o que chegou naquele ponto foi de 25. E esse mesmo processo, pessoal, a gente vai fazendo para os demais pontos. A diferença é que a gente vai dividindo em mais trechos, tá? Então, aqui, quando nós formos para a parte do banheiro, nós vamos ter que trechos? O trecho, eu sempre falo que é quando eu tenho uma divisão de tubo. Então, ó, da água fria até o ponto A, certo? Do ponto A até o vaso sanitário. Do ponto A, a gente vem até o ponto B, do ponto B ao lavatório, do ponto B ao bidê e do ponto do bidê até o chuveiro. Então, são esses trechos que a gente divide e vai colocando. Então, assim, quando eu chego no ponto A, né, o ponto A, ele tem um somatório de todos os elementos, certo? Mas quando eu pego do ponto A até o vaso, a gente sente somente o vaso. Do ponto A até o ponto B, quem que são os pesos? Tem lavatório, bidê e chuveiro, certo? Do ponto B até o lavatório, a gente tem só o lavatório. Do ponto B até o bidê, nós temos o bidê e o chuveiro. E do bidê até o chuveiro, a gente tem somente o chuveiro para contar de peso, tá? Então, basicamente, é isso que se resume o nosso dimensionamento, tá? Eu vou deixar como atividade para o dimensionamento hidráulico um projetinho menor, um trechinho menor, e aí ele vai valer como atividade o dimensionamento desse traçado. Então, assim, só para a gente finalizar, o vaso sanitário, ele precisa de 15 kPa. Quando nós fizemos o dimensionamento, chegou com 29 no ponto, então atendeu. Basicamente, o lavatório, bidê, chuveiro, todos precisam de 10, e todos passaram a pressão, né? Ó, perceba que o chuveiro chegou com 12.
O chuveiro sempre vai ser o ponto que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? De dimensionamento, e às vezes a gente precisa fazer alguns tipos de alterações, beleza? Bom, é claro, pessoal, que aqui no dimensionamento a gente usou tubo de 40, né? Mas na prática, né, a gente fez aqui pelo lançamento, pelas ideias, né, do processo, mas na prática, a gente alteraria esse tubo aqui para facilitar na parte de conexões para 50 milímetros, né? Então, 50 milímetros nesses dois trechos e alteraria aqui para 25. Como tudo já passou aqui, não tem problema, né? Mas caso não passasse, o que a gente faria como primeira estratégia? Aumentaria o diâmetro desses trechos que está de 40, mudaria para 50. Lembrando que quando eu altero o trecho aqui, eu tenho que vir nas conexões, tá? E também alterar o valor, tá? Porque o valor delas é conforme o diâmetro. Então, se a gente está trabalhando com 3,2, ó, para o 40, 50 milímetros 3,4. Então, todos esses valores têm que ser alterados caso o dimensionamento não passe, beleza? Então, a nossa aula de hoje se resume a essa parte do dimensionamento. Qualquer dúvida aí eu fico à disposição.